tá laranja. Boa noite. Não entrou ninguém ainda não. Peraí, entrou uma pessoa. Quem foi? Ele já entrou? Boa noite, pessoal. Estamos aguardando um pouquinho, né? Ver se o nosso convidado de hoje já está no ar. Entrou. Bem, mais uma vez, boa noite, né? Já estou vendo aqui, né, que o nosso convidado se encontra, não é? Então, quero desejar boas-vindas, quero convidar o nosso querido Alessandro Rocha, né, que nos deu a honra hoje, né, de fazermos essa live, né? Eu quero dizer que eu me chamo Socorro, né, Socorro Araújo, sou psicóloga clínica. Estou aqui aguardando, né, a resposta do Alessandro. Né, sou psicóloga clínica, sou diretora técnica da Vivar Espaço Terapêutico, né, uma clínica multidisciplinar, que nesse momento, né, tem o objetivo de apresentar, né, como comprometimento social e coletivo, gerar conteúdos relevantes e úteis, né, para a nossa comunidade, né, e para isso nós contamos, né, com o apoio de alguns amigos, né, profissionais amigos e parceiros, né, para engrandecer esse momento, né, no qual nós adquirimos conhecimento, assim como também informamos, né. Então, nesse momento eu quero convidar você, Alessandro Rocha, né, diretor da Supere do Recife, né, para compartilhar desse momento conosco. Seja muito bem-vindo, né, quero, assim, lhe agradecer imensamente, né, agradecer aqui as pessoas que já estão participando, né, então, estou aguardando você. Boa noite! Olá, Alessandro! Boa noite! Que prazer lhe ter aqui conosco, viu? Que honra! Boa noite, Socorro. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, né, participando contigo nesta live e a gente trocar algumas ideias, né, sobre como dialogar. Isso, no relacionamento conjugal, não é? Isso, né? Então, assim, já estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, viu? Iafa, aqui da Vivar Terapêutico, né? Do Espaço Terapêutico, né? Algumas pessoas Que conhecidas bom! nossas, viu? E se aí eu vou aproveitar, Alessandro, antes de você se apresentar, eu vou pedir para que as pessoas, né, cliquem naquele coraçãozinho, né? Para que a nossa live tenha mais alcance, não é isso? Sim, por Assim favor, como gente. também, isso, assim como também naquele aviãozinho, né, ou aquela seta, né, que aí eles podem, as pessoas que estão nos assistindo possam levar, né, essa nossa troca, né, para outras pessoas, né, a quem possa interessar, né, esse conteúdo, tá? Então, Sim, assim, sim. é um prazer enorme, né, assim, gostaria muito que você pudesse se apresentar, Alessandra. Tá joia, obrigado, Socorro. Sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-comportamental
também trabalho com a terapia de reprocessamento e dessensibilização de memórias traumáticas, e sou o diretor da Supere, sou professor de pós-graduação da Faculdade Exuda, aqui em Recife, e sempre estudando, aprendendo algo mais para contribuir aí para as pessoas. Eu tenho atendido adolescentes, adultos, casais, e tenho contribuído aí para as pessoas serem mais felizes da maneira como eles constroem, né, a vida deles, né? E a gente poder contribuir aí para a nossa e para as pessoas que estão na live. Isso, e como eu coloquei, Alessandro, nessa nossa live, né, ela vai ser interativa, então, algumas pessoas, né, se quiserem também, fiquem à vontade, né, para colocarem, né, algumas questões, né, para que a gente possa, né, assim, dividir e enriquecer o nosso conteúdo, não é verdade? Combinado, tá certo. Tá, então, assim, eu gostaria muito, né, de falar, né, que você também pudesse falar um pouco, né, da nossa escolha, né, pelo tema. Né? Eu gostaria Sim. muito de ouvir algumas considerações suas. A gente tem ouvido muito falar situações de confinamento, de isolamento social, né? Nessa fase que a gente já está há alguns meses, e nesse processo, os casais, eles têm ficado mais em casa, e algumas problemáticas ou dificuldades, né, que antes não era tão vista ou percebida anteriormente, porque as pessoas saíam muito de casa, tinha uma correria muito grande de atividades, de trabalho, e em casa, nesse período, as pessoas têm tido a experiência de estar mais presente em casa, e de estar mais em contato, né, um com o outro, com os cônjuges, as famílias, e muitas vezes vem à tona determinadas dificuldades ou problemáticas que às vezes não era colocado na mesa, e que os conflitos, eles surgem, mas existe uma dificuldade também de resolver problemas, né, na relação. Isso. E uma das maneiras da gente conseguir isso é através do diálogo. Foi por isso que a gente visualizou esse tema, né, Socorro? Isso. E, Alessandro, uma das coisas que me chamou a atenção, né, estudando, né, assim, para a gente poder desenvolver esse tema, né, eu fiquei surpresa, né, assim, com as pesquisas, né, que eu fiz, onde no Rio Grande do Sul, né, tem um grupo de advogados, né, que eles dão suporte, né, às pessoas, né, então, assim, nessa pesquisa verificou-se que no mês de março até maio, houve um aumento de 30% do número de pedidos de divórcio, né, comparado com o trimestre anterior. E aí eu pesquisei um pouquinho mais, né, e aí eu vi a Paula Brito, ela é autora do livro Manual da Separação, né, e aí ela falou também que esse mês de maio, no mês de maio, o número de pedidos de divórcio dobrou comparado ao mês de maio do ano passado. Então, assim, é um aumento significativo, né? E nós temos observado, né, assim, vários países, né, assim, durante esse período da pandemia, né, assim, houve um aumento considerável, né, a exemplo da China, Portugal, Itália, né, e no Brasil não tem sido diferente. Então, assim, é um número assustador, não é? Por isso que eu também me preocupei, né, assim, em trazer esse tema, para que a gente pudesse falar um pouco, eu acho que até para, né, assim, eu não sei se aquietarmos alguns corações, né, mas, assim, de alguma forma poder dialogar também com essas pessoas, né, nesse momento, né, que tem sido muito difícil. Não é isso? Eu acho também. Eu acho que, Socorro, a gente pode também considerar algumas variáveis que estão nesse contexto, né? A variável cultural, porque somos inseridos numa cultura nordestina,
né? Em que existe uma tendência o que se fala na nomenclatura, às vezes, é a masculinidade tóxica, que está relacionada ao excesso do homem machista, de dominante, controlador, e não dá vez e voz à mulher, Sim, né? sim, Como também o contexto do feminino de mais submissão, que ao longo do tempo na história vem se mudando completamente essa perspectiva. Vejo que as mulheres têm tido uma tendência a se posicionar mais, a dizer o que quer, né? Então, isso. é todo um contexto no sentido de entender as expectativas um do outro, e que a gente não Exato. restrinja só o relacionamento heterossexual, né? Mas também homossexual, né? Porque o relacionamento ele pode acontecer de várias formas, né? Relacionamento a dois, Isso. conjugal, para várias pessoas, e esse contexto ele não diverge, né? Nesse sentido, ele tem, dependendo da forma como as pessoas interpretam nas situações, elas podem, né, construir, né, na mente alguma possível armadilha na maneira de interpretar, de enxergar, e que às Isso. vezes gera uma culpa na outra pessoa, ou traz uma culpa para si, não esclarece as situações, dificulta-se em relação a finalizar um determinado acordo, ou o acordo não é cumprido, e a gente precisa considerar uma troca mais justa na relação, né? Tudo isso, Sim, se não for feito dessa maneira, né, de forma acordada, uma troca justa, o conflito permanece. Então, o que eu percebo isso. também é que, às vezes, os casais não têm desenvolvido habilidades o suficiente ainda, né? Porque é Isso possível todo mundo ainda. desenvolver, para que haja uma maneira de entendimento, né, mútuo. E isso é uma forma de clarificar, né? Assim, a cultura ela pode influenciar, mas ela não é determinante para as pessoas. Então é necessário que a gente pare para entender o contexto, entender a dificuldade, para poder esclarecer. E no meio desse conflito tem muito presente uma emoção que é necessário cuidar, né? Às vezes fica num triângulo, né? O casal, né? Nos vértices e formando um outro vértice com essa emoção, que é a raiva, Isso. né? Isso. Isso. Que bom que Não você está é, trazendo, Socorro? né? Essa questão. É realmente muito bom. E tem um ditado, né, Socorro, que a gente ouve muito, que diz assim, a raiva cega, Hum, não é? e é verdade, né? Mas, A mas gente por escuta que isso na isso? prática. E acontece de fato, né? Agora, Isso. por que isso acontece, né? Sim. E aí a gente vai na neurociência para entender isso, Hum, né? pois é, Porque isso. porque o que acontece, Socorro, é assim, que nos relacionamentos não se anda junto duas coisas. A raiva não anda junto da empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou a pessoa consegue se colocar no lugar do outro, compreender, né, o que o outro está falando para poder esclarecer, ou a pessoa fica na raiva. Então, são coisas que não andam juntas, né? E é Isso. necessário a gente conseguindo se colocar no lugar do outro para poder ir diminuindo a raiva. Hum, Então,
os contextos, de uma maneira geral, não depende só de uma pessoa, né? O conflito Isso. conjugal, ele permanece por falta de habilidade de comunicação. Verdade, verdade. E aí eu considero, E né, um dos maiores, né, eu digo, causadores do conflito, né, a questão da comunicação, não é, Alessandro? sim, sim, é muito, muito difícil, né? Porque são habilidades que às vezes a gente aprendeu no, né, com os nossos pais, na Isso. escola, mas na escola a gente aprende a resolver o problema de matemática, né? Isso. No cálculo, no raciocínio lógico. Mas tem um raciocínio da inteligência afetiva, da inteligência emocional, né? Que não é muito Isso. lógico. Isso. E a gente tem um aspecto lógico, sim, mas que requer esse entendimento da outra pessoa, né? Aí diz os estudos da Isso. neurociência que começa numa capacidade que a criança desenvolve, geralmente a partir dos 2, 3 anos de idade, quando a criança aprende a mentir. Ela bota o dedo no bolo e aí, quem foi? Seu não, com o dedo todo melado, Isso. né? E Verdade. aí ela vê na fisionomia do adulto, né? E aí o impacto que ela gera no adulto. Então, começa a partir daí, são situações pequenas que a gente vai aprendendo. E nisso, ao longo da vida, são maneiras de a gente se comunicar e que muitas vezes não teve aula no colégio sobre Isso. diálogo. Isso. No colégio eu não tive. Tu Não teve, tivemos, Socorro? né? Tu teve aula de diálogo no colégio? Não tivemos. Não tivemos. Não tivemos. Né? Pois é. E Sim. nessa questão de diálogo, de comunicação, é fundamental para poder diminuir os conflitos, mas é necessário que haja esse movimento de busca de entendimento da outra pessoa para poder a gente ir equilibrando a raiva, né? Regulando a raiva. Eu costumo dizer que é como se a Isso. gente tivesse um botãozinho emocional, né? E a gente vai regulando, né, o nível e intensidade emocional a partir daquilo que a gente pensa, que a gente está interpretando, Isso. É não verdade. é? Né? E assim, isso que você está falando, né, assim, me remeteu àquela crônica, não é, que fala do Rubem Alves, né, que ele fala dos dois tipos de casamento, que aqui eu coloco como relacionamentos, né, o tipo tênis, né, e o Sim, tipo frescobol, não é? Que é exatamente assim, isso sim. retrata a questão da comunicação, né, do tipo tênis, né, que é aquele em que um quer ganhar, né, que Uhum. ao jogar, né, porque o tênis não é assim, ao jogar você quer que a bola caia, né, você quer ganhar do outro, né? E o frescobol é exatamente o contrário, né? Assim, há um movimento, né? Eles fazem, né? Os dois jogadores fazem de tudo para que essa bola não caia, não é? E o que é essa bola, né? É o relacionamento, é a comunicação, não é? Para que haja essa Bem lembrado, flexibilidade, ótimo. né? Não é? Eu achei Isso, bem interessante porque lembrado. você me lembrou, não é? Essa fala, né? Essa crônica do Rubem Alves, né? Que eu acho que ela é bem, ela é bem atual, né? Foi escrita há algum tempo, mas se adequa, né? Assim, ao nosso momento presente, não é verdade? É verdade. E nesse bate-bola, né, há uma troca muito importante, né? Onde muitas vezes na cultura que é influência, né? A forma como foi educado, porque é uma história Isso, familiar de um e história familiar do outro. isso, E a tendência no início é ver as coisas em comum, né? Mas com o passar é, do tempo, vai vendo as diferenças, né? isso. E isso também influencia. Isso, e é bem interessante. Você agora me fez lembrar também, né, na terapia dos esquemas, né?
quando a gente fala em terapia de casais, né, que aí a gente vê o casal, né, junto com as famílias, né, são os pais, né, de um e os pais do outro, né, então ficam, né, assim, são 6 pessoas, na verdade, né, então é isso aí, essa história de vida de cada um, né, que se Uhum. juntam, né, e É que geram, verdade. né, tudo isso. São muitas expectativas, né, Socorro? Muitas Sim, expectativas, sim, tanto de um quanto do outro, quanto da família. isso, E eu fico pensando, sabe, como é difícil também atender as expectativas da outra pessoa, né? Ou entender o que a outra pessoa está falando, né? As expectativas dela e como lidar com a frustração, né? uhum, Porque são expectativas geradas, mas que muitas vezes não são reveladas, aí se frustra. Então, isso. como que é difícil isso, lidar no conflito, né, Socorro? Muito, né? E aí agora, né, assim, você me permite, eu peguei uma fala, né, do Rollo May, né, Sim, que é um autor, né, que fala muito, né, sobre expectativas também, né, e, assim, ele sim. diz que viver refém, né, aí eu vou pegar aqui a fala dele, que viver refém das expectativas dos outros é uma forma de alcançar elogios, né? Nesse caso, vaidade e narcisismo são inimigos da coragem, né? E eu achei Hum, interessante quando ele coloca isso, porque ele diz que agradar aos outros é o caminho oposto à própria coragem, né? E, consequentemente, de desenvolver as próprias perspectivas, né? Muitas vezes, né, assim, gerar expectativa no outro, atender à necessidade do outro, muitas vezes é deixar de ser você mesmo, né? E procurar suprir o outro, né? E eu achei bem sim, interessante, né, quando ele coloca isso, né? Eu queria até que você pudesse também falar um pouco sobre nessa questão. sim. A vaidade, né? São situações que podem se apresentar no relacionamento, não só a vaidade, mas também o preconceito, a Sim, prepotência, né? E isso eu vejo muita relação com um aspecto aí do orgulho, né? sim, Então, sim, o que significa orgulho? É aquela pessoa que se coloca numa posição superior em relação às outras, né? Que não consegue isso, dialogar. Isso provoca uma distância, né? A pessoa às vezes fica constrangida de chegar próximo, né? Então, isso tem uma relação. O orgulho tem várias facetas, né? De é poder verdade. apresentar isso. E o oposto do orgulho, né? Porque a pessoa orgulhosa é muito difícil de lidar, né? Podem surgir muitos conflitos, né? Que você falou aí no narcisismo, no, no aspecto da supervaidade, né? Assim, da vaidade em geral. Mas o orgulho, muitas vezes, o conceito não é tão claro para as pessoas, né? Porque tem uma relação de diminuição, da pessoa é pobre, né? Isso, Carente de recursos, né? Então, existe uma confusão no conceito também. É que a isso, origem da humildade significa que vem do barro. E aí, não é que a pessoa é empurrada no barro e fica na lama, sabe? Não isso, significa isso. Significa de um barro no sentido da gente pisar, fincar com o pé no chão, que está isso, coerente com a realidade, aceitar a realidade, para que a gente possa construir outras maneiras, né? Reconhecendo o nosso potencial e as nossas limitações. Isso é isso, humildade, que é um dos fatores que eu acho que pode estar faltando nos diálogos, no relacionamento, né? sim, A pessoa a reconhecer, né, as próprias limitações, né, e reconhecer o isso, próprio potencial para poder conseguir dialogar melhor, né?
Então, Verdade. é reconhecer em si e reconhecer nos outros, porque se a gente fica numa expectativa da outra pessoa, a gente pode estar correndo o risco de ainda assim baixar o nosso nível de autoestima, né? Porque a autoestima Isso, está relacionada, né, sobre o aspecto do prejuízo na autoestima, da gente gostar da gente mesmo, e no desenvolvimento, porque é possível desenvolver a autoestima, né? Tem vários recursos e técnicas no consultório que a gente pode ajudar, pode contribuir, né? isso, O importante é que a pessoa possa reconhecer essas limitações e possa procurar ajuda, né? Não ficar isso, nesse nível do orgulho, né? E isso. poder obter ajuda, né? Os recursos, né? De uma leitura útil, né? Tem os recursos da terapia, né? Isso. Então, são fundamentais nesse processo. Então, atender às expectativas pessoais é importante para que a gente não entre numa armadilha no relacionamento, É verdade. não é? E aí, Alessandro, ainda complementando nessa tua fala, né, Sim, assim, eu gosto muito também da leitura, né, do Leo Buscaglia, né? E aí ele diz, né, que esperar alguma coisa de alguém por ser nosso direito é procurar a infelicidade. Né? Os outros podem e só darão aquilo que têm e não o que você deseja que lhes seja dado. E assim, e isso é muito pertinente, né? Porque a gente observa muito nos casais, né? Assim, quando eles se deparam, né, com essa realidade, né? Assim, quando esperam demais do outro, né? E aí eu costumo sim. dizer, olha, cada um tem a sua história de vida e cada um dá de fato, né, o que tem. Então, muitas vezes a gente espera e sabe, né? E isso é comum nos nossos consultórios, né, quando eles chegam, né? Assim, que eles esperam demais do outro, né? Querem que o outro dê aquilo que eles desejam. E eu acredito que Uhum, nisso também está implícito a questão de entender o que é que o outro está querendo, não é? uhum, Porque aí, sim. muitas vezes, a comunicação não é clara, não é? Então, fica naquela comunicação esperando. Eu vou ficar devendo a caneca, viu? Ô, socorro, vou um brinde contigo também. Isso. Né? Então, assim, eu vejo também, fica implícito, né, essa fala, né, assim, a questão mesmo, né, assim, do que é que o outro está comunicando, como entender, né, o que o outro está comunicando, se não houver uma comunicação clara, não é verdade? Sim, E isso também é, faz parte, né, da dificuldade de dialogar, né, no casamento, na relação, não é verdade? sim. É verdade. Eu tenho ensinado para alguns casais, né, que eu atendo, um roteirinho, alguns tópicos que possam ajudar nesse processo para dialogar, né? Eu posso acrescentar aqui na live, né, sobre Ótimo, essas ótimo, etapas, né? ótimo. Que é o seguinte, a gente precisa entender o casal, né, as duas pessoas, como um sistema de comunicação e que fala uma coisa que atinge na outra e que esse fala algo que pode atingir nesse, né? Hum, Então, o sistema, né, ele precisa ser entendido pelo casal para poder verificar quais são os possíveis ativadores, gatilhos que faz, né, surgir essas, digamos, farpas, né, ou isso, flechas, né, isso, que isso, atinge a outra pessoa, sendo baseada na emoção da raiva, muitas vezes, né? Então, isso. quando isso acontece, nem sempre o outro no relacionamento está preparado, né, e é atingido, né? Porque o cérebro é Isso. um grande reprocessador de informações.
Se um fala, fica lá marcado, né, na memória. Isso. Né? Então, isso é prejudicial. Por exemplo, se um casal, toda vez que briga, fala que um para o outro, ou um fala para o outro que quer se separar. Né? Aí na próxima briga fala de novo, mas não se separa. E aí cria uma situação conflituosa de que toda vez que briga, vem essa fala. Mas, na verdade, ela possivelmente não quer separar. Mas houve a fala. Né? E quando a gente fala, a gente atinge a outra pessoa. Esse é um primeiro entendimento. E aí, os passos são o seguinte, né? Acontece muitas vezes no diálogo que há uma confusão de situações quando o casal vai dialogar. Aí fala de várias situações ao mesmo tempo e cria uma confusão mental e não consegue esclarecer naquela comunicação. Então, a gente precisa restringir a uma situação por vez, porque senão a gente não consegue dar conta. Verdade. Então, a gente precisa visualizar qual é a situação que o casal está querendo dialogar no momento. Né? Então, nessa situação escolhida, é descrita. Então, o primeiro passo é descrição da situação. Aí a gente descreve. Né? Diz exatamente o que aconteceu, né? O fato, sem julgamento, e sem interpretação no sentido de questionamento. Né? É a descrição do fato. É o que aconteceu. A segunda etapa é necessário que haja uma expressão do impacto que essa situação causou e do sentimento gerado que foi ativado naquele momento. Né? As emoções de desconforto, né? Só para lembrar e esclarecer, porque tem um estudo sobre as emoções, né? Então, criou-se categorias das emoções primárias, que elas são, então, tristeza, raiva, ansiedade, angústia e medo, culpa e desprezo. Então, diante das emoções de desconforto, que são 7, né? Tendo em vista as emoções de bem-estar, elas são 3. Amor, alívio e alegria. Então, quando há um desconforto, né, a pessoa precisa dizer o que está sentindo. Quando se diz, para outra pessoa vai ficando mais claro o que aconteceu e qual foi o impacto que ela sentiu. Já vai ajudando a pessoa a ir desenvolvendo, ou tendo um olhar empático. Né? Na terceira etapa, é necessário dizer as expectativas. As expectativas do que está... as expectativas. Por quê? Porque não tem como a gente entrar na quarta etapa sem falar das expectativas. Expectativa é o casal dizer, eu espero que... Aí complementa. Aí ele vai falar o que ele espera, qual é a expectativa. Sim. E aí a minha recomendação é que os dois falem. Ótimo. Né? Diante da situação. Uhum. E a quarta e última etapa é quando fala-se, faz o acordo. Então, como é que eu vou fazer um acordo se eu não sei a expectativa dos dois? E um erro do casal é que tenta fazer o acordo sem nem ouvir a expectativa da outra pessoa. Acaba decidindo sozinha ou sozinho, né? A outra pessoa começa a interpretar que está sendo controlada, né? Isso. E aí isso é gerador de conflito se a pessoa não faz as etapas, né? A tendência é seguir essa sequência, né?
Então, o acordo é a última etapa, que deve acontecer assim. A partir de hoje, vou... E aí tem um compromisso individual de, a partir daquele momento, fazer diferente. Vou fazer daquele jeito que você está combinando. Mais uma vez, os dois vão ter que falar. Né? Então, as etapas são descrição da situação, expressar o impacto e o sentimento, falar das expectativas diante da situação e fazer o acordo. Olha que bacana, Alessandro, né? Assim, o que você fez agora, né, com certeza, né, vai ajudar muito, né, a muitas pessoas a elaborarem um diálogo, né? Porque da forma como você falou, como fica mais claro, né? Como fica mais simples, né? Não vou dizer mais fácil de resolver, mas como simplifica no sentido de praticidade, não é? Então, acredito que algumas pessoas que estão aqui, né, que entraram, né, que deram boa noite, que assim assinaram, espero, né? né? Assim Com espero que certeza, se né? consiga... Agora eu vou dizer, né, para todos vocês, que é treino. Isso, Como é verdade. uma habilidade, precisa ser treinada e colocada em prática. Não vai haver mudança se não houver treino. É como andar de bicicleta, né? Isso, No início a gente faz o quê? Aí cai, né? Fica, né? Não consegue seguir a reta, mas com o treino, né? Com equilíbrio, a gente vai construindo isso. isso. Tem algumas pessoas aqui dizendo, né, que fazem, né, que estão fazendo, né, o exercício, né? E Olha que algumas bom. pessoas nos cumprimentando, viu, Alessandro? Algumas pessoas nos Que o quê? cumprimentando, né? Ah, que Coisa boa, bom. né? Obrigado vocês. Isso. E, na verdade, o intuito, né, dessa nossa live é exatamente levar esse conhecimento, assim como também, né, fazermos essa troca, não é, Alessandro? Né, e, mais uma vez, eu coloco aqui, né, que a Avivar Espaço Terapêutico tem se preocupado, né, nós temos feito, né, Sim, algumas lives no sentido mesmo, né, de levar o conhecimento, né, de forma útil, né, de forma efetiva, né, para que a gente possa, eu digo que é a nossa contribuição, né, nessa coletividade, tá certo? E sim, aí, sim. Alessandro, eu vou, né, assim, tô lhe perguntando muito, colocando muito, porque, assim, é uma honra mesmo ter você conosco hoje, eu sei que seu tempo é muito cheio, você, né, toda semana faz lives, né, eu tenho acompanhado, né, com temas, assim, bem diversos, né, mas Sim. muito boas, né, muito boas, né, então, assim, eu queria que você pudesse Obrigado. falar um pouquinho de verdade, né? E você sabe que eu lhe acompanho já há algum tempo, né? Eu sei, né, assim, tudo que Obrigado. você faz é muito bem feito. Por isso que eu, né, tive, né, assim, a coragem de lhe convidar, porque eu sei que você iria contribuir Bom. muito e está. Isso, né? Então, Aham. assim, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre essas emoções, né, que predominantemente, né, são ativadas, né, em situações de conflitos, né? Para a gente poder é, escutar um pouco mais você. Sim. É, pode acontecer também, né? Por exemplo, é porque as emoções, de forma geral, elas têm uma função na vida da gente, né? Por Isso, exemplo, sentir medo não é ruim 100%, né? O isso, medo, ele tem uma função de nos proteger. E aí verdade. pode envolver aí o instinto de sobrevivência, de acordo com os nossos primórdios e tudo mais, né? Não é tão diferente dos casais, porque no relacionamento às vezes se mantém por conta de uma busca de segurança, né? E aí os casais podem estar em conflito sobre uma segurança ilusória, às vezes, né, de querer, né, Isso, estar perto realmente do outro, mas nem sempre é dado o suporte afetivo, né, legítimo, né. Muitas vezes tem uma questão de segurança financeira ligada a bens,
né? Isso tudo influencia, porque pode ter conflitos relacionados a isso, e a manutenção da relação por medo de haver perdas, né? Então, isso pode fazer parte dos conflitos, né? Mas como todo conflito requer decisão, né? E quando a gente toma uma decisão, ela precisa ser bem analisada. Mas vamos pensar, a gente não tem como voltar como era antes. Depois Sim. que passa por um relacionamento, depois de uma situação dessa que a gente está, né, de pandemia, de envolvimento, de isolamento social que está, e algumas pessoas estão sofrendo, não tem como voltar ao que era antes. Estamos numa nova fase, a gente precisa entrar e considerar a realidade e entrar num novo estilo de vida, né? Tanto que já deram um nome aí, né, do novo normal, né? É Então, verdade. nos relacionamentos, precisamos entrar no novo normal também. Verdade. Eu lembrei agora, né? Tem o doutor Neuri Botega, né? Ele é psiquiatra, e Sim. ele diz que nós estamos, né, tentando viver de forma normal dentro da normalidade, né? Aí, achei interessante que ele coloca assim, ele diz, olha, essa pandemia lá fora, né, tem causado um pandemônio aqui dentro. Eu digo, é verdade, né? Esse novo momento, né, traz, né, isso sim pra gente, né? E situações de conflito que acontecem, a gente não pode ficar numa situação de pensamento, isso vai ser resolvido assim, de uma maneira linear, pronta, né? Porque se o conflito ele é complexo, a resolução precisa ser complexa também, Isso, né? Então, por isso que a gente precisa olhar todas as variáveis. Se verdade. tem filhos, é variável, né? Uma outra questão a considerar. Se envolve bens, se envolve o interesse particular de um dos cônjuges e do outro, a família, né? Então, são situações a considerar que vão influenciar, mas a primeira decisão é do casal. Tanto que quando eles chegam para uma terapia de casal, né, no consultório comigo, eu levo a condução da sessão para que haja um entendimento sobre o que é demanda do casal e o que é demanda individual, né? Porque Perfeito. pode ser que um tenha uma demanda de mudanças, mas essas mudanças elas são individuais daquela pessoa, né? E pode Isso. ser uma demanda do casal. Por exemplo, situações financeiras, sexuais, de comunicação, por exemplo, são demandas do casal. Mas quando envolve uma dificuldade maior de lidar com a ansiedade de um deles, né, não é dos dois, é uma demanda individual. Então, ela vai para a Isso. terapia individual para cuidar e tratar da ansiedade dela ou dele, né? Isso. Verificar Isso. o que está em torno dessa ansiedade, quais são os possíveis gatilhos e crenças relacionadas a essa ansiedade, para ela ir aprendendo a como desativar isso na construção de como lidar com aquelas emoções. Porque a gente não tem um poder de tirar, né? Não vou sentir mais ansiedade, aí tira, né? Sim. A gente não tem esse Isso. poder. Então, Não. com a psicoeducação na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ensinando ao casal ou ao paciente como lidar com aquela ansiedade, com aquela dificuldade, né? Se merece uma estratégia de resolução de problemas, se merece um treino de habilidades,
ou se a gente precisa entender melhor a crença, se essa crença está relacionada com a família, qual é o contexto sistêmico familiar que está envolvido isso, de coisas aprendidas que está trazendo, né, para o agora, para o hoje. Tudo isso influencia, né, Socorro? Para que o conflito Claro. possa permanecer ou ser resolvido. Isso. São muitas as variáveis, não é? E hoje, né, eu digo assim, a psicologia, ela tem, né, assim, um leque, né, eu diria de maneiras, né, de como, né, ajudarmos, né, esses casais em conflito, não é, Sim. Alessandro? E É aí uma missão, né, da gente poder ajudá-los, né, Socorro? é verdade, né, assim, e hoje, né, nós que né, estamos no consultório, que estamos na clínica, né, nós observamos, né, um número crescente, não é, de casais que nos procuram, né, e aí eu achei interessante quando você colocou que muitas vezes eles nos procuram, né, por uma queixa, que muitas vezes é uma queixa individual, não é, e que precisa ser tratado de forma individualizada, né, mas assim é crescente o número, né, e assim eu vejo que é a nossa missão, né, de fato, né, uma Sim. missão, né, assim, bem E responsável. uma reflexão, e como a gente poder pensar em termos sobre o grau de satisfação e insatisfação na relação. Sim, sim, Porque, eu sou feliz no meu relacionamento, isso, mas a gente não é feliz 100% ou totalmente ao longo do tempo, né? A gente tem não, alguns momentos de insatisfação, porque felicidade e satisfação, ela anda junto, né? Da mesma forma que infelicidade e insatisfação também andam juntos, isso, né? Então é necessário isso, que a gente entenda o conflito ou o problema, porque se, por exemplo, houver um aspecto diagnóstico, de identificação de um transtorno de ansiedade, de uma instabilidade emocional, de uma oscilação de instabilidade, de alteração de humor, né? Então, isso, tudo isso é envolvido, né? Para que haja um entendimento melhor sobre o problema e aí, de fato, a gente resolver de forma definitiva, né? Ou mais próximo da definitiva, e não provisória. É porque, de uma maneira isso, geral, as pessoas tendem a procurar resolver o problema sempre de forma provisória. Um exemplo disso, né, que eu costumo falar, é a quantidade de farmácias que tem por aí. Ah, um remedinho, um instante resolve, né? verdade, Mas aí o remédio, verdade. ele não vai resolver a origem do problema. Porque eu costumo dizer que remédio não ensina nada, Ô, né? Alessandro, mas você falou, eu tenho, assim, tive uma paciente, né, que ela me procurou, e exatamente, né, a queixa dela, ela veio sozinha, e a queixa dela era exatamente a relação conjugal, né? Pela terceira Sim. vez o marido a traía, né? E aí ela trouxe isso, essa coisa da farmácia, né? Aí ela chegou para mim e disse que, quando eu pergunto, né, assim, o que, né, qual era a perspectiva dela, a expectativa dela da terapia, né? Ela disse, eu queria que meu marido mudasse. Aí, né, eu deixei que ela falasse. Eu queria que meu marido mudasse. Se ele mudasse, né, o jeito de ser, porque eu sei que ele faz isso, depois se arrepende, me convence, eu volto, mas com o tempo ele esquece e faz de novo. Então, eu queria que ele mudasse. Se ele mudasse, ficaria tudo bem. Aí eu perguntei, ele quer vir para a terapia? Ela disse, não, ele não acredita, né? Aí ela disse, da primeira vez que ele me traiu, eu fiquei muito mal. Eu fui ao médico, tomei remédio, né? Fiquei melhor. Mas dessa vez eu nem fui mais, né? Porque aí eu acho que eu já não foi surpresa, né? Já é a terceira vez, não foi surpresa, eu não fui mais ao médico.
E aí, assim, por que que eu estou trazendo isso? Porque eu lembrei, né, assim, da questão da farmácia, né, que é muito fácil, o remedinho vai lá, resolve, não é? Momentaneamente, Sim. provisoriamente. Mas se não for É, resolvido e de às fato, né, a vezes, relação, e às vezes, em determinadas situações, a gente trata as situações assim, né? De uma maneira sim, provisória, mas não enxerga mais amplamente. Porque se o conflito, o problema, ele é complexo, é mais uma vez que eu falo, né? Precisa de uma estratégia de resolução complexa também. isso, Então, é isso, necessário ter calma, ter discernimento, respirar fundo, para poder é, separar as caixinhas dos problemas uma a uma e ir resolvendo uma a uma. No isso, diálogo é fundamental que haja um entendimento dos problemas, porque acontece demais, sabe o quê? De um entender o problema de um jeito, o outro entender o problema do isso, outro, de outro. E aí isso é dificultador do diálogo. Nem que a verdade. gente teste e pergunte, bom, peraí, eu estou falando do problema, esse problema aqui. Você está falando da mesma coisa, Isso, né? isso, Aí testar a comunicação também, verificar se o seu entendimento está sendo adequado com o que ele está entendendo, ou ela está entendendo, para poder conseguir dialogar sobre o mesmo problema. é Os verdade. conflitos podem existir, os conflitos vão existir, né? Ao longo da vida, da convivência, vão existir. A diferença é a maneira como a gente lida com eles, Isso, né? isso, E porque se faz parte da existe natureza esse humana, né? amor, e se existe esse amor, esse sentimento, esse projeto de vida juntos, né? Que é fundamental o casal, né? Construir, que ele seja, né, singular, que ele seja visto, analisado, pensado, né, para que Isso, haja um entendimento melhor sobre isso. Né? isso, Tem aquela, não é? tem aquela frase, né, o amor move montanhas, né? Tem uma frase assim. Tem, tem, tem sim. E se tem esse sentimento, se o casal quer estar junto, é necessário que haja um desenvolvimento de habilidades, né? Nada está perdido. Vamos manter a esperança, né? Mas cada um também vai pensar individualmente, cada um no seu limite. Ó, o meu limite chegou, né? E aí, se chegou, se pensa junto como fazer uma melhor transição aí da separação, de um rompimento, e pode-se continuar o diálogo. Né? Se tem filhos envolvidos, não vai deixar de ter diálogo, porque é um Isso, compromisso afetivo que tem, e o casal vai agir como? Para gerenciar a vida dos filhos, e não isso, para estar em briga. Né? isso, verdade, É um gestor, verdade. vai gerenciar a vida dos filhos. É Socorro, verdade. fica atenta com o tempo, tá? Eu já estou aqui vendo o Se tempo, deixar, né? eu vou falando. Não, Não, veja já aí o estou seu aqui horário. assim. Estou aqui já atenta ao tempo, né? E eu sei que Tá? você, é, é, Porque assim, o que senão o você Instagram nos fecha, trouxe né? hoje, isso, né? Assim, você trouxe, é, assim, conteúdos pertinentes, muito bons, sabe? Assim, o que você falou, eu acredito que teve um alcance muito grande, assim, enriqueceu bastante, Ah, né? que Assim, bom. para mim, como sempre, né? Muito bom lhe ouvir, né? E eu aprendo cada vez mais. Né, assim, mas assim, acredito que atendeu a expectativa, né, assim, muitas pessoas, é porque eu não queria te interromper, mas muitas pessoas comentando aqui, né, algumas pessoas Ah, dizendo que que você é bom, muito gente. calmo, que sua fala é muito calma, né, assim, que foi muito bom, né, ouvir, né, então, assim, muitas pessoas fazendo bons comentários, né, porque eu não quis lhe Vamos interromper, né, aplicar, pessoal, vamos aplicar. Colocar em prática, isso, né? E isso, eu acho que você nos dê um deixou, retorno, né, Socorro? Dê um retorno lá no direct e tal, né? Para saber como é que isso, vocês estão, né?
Pois é, olha, Eduardo Eudes dizendo que foi maravilhosa, né? Que foi muito enriquecedor essa live, né? Então, assim, a gente Ah, agradece, né? Eduardo, um abraço, Eduardo, um abração, viu? Pois é, né? Então, assim, eu acredito que, né, assim, foi muito bom, né, mesmo, né? Assim, para mim Eu foi um queria, prazer enorme. Pois obrigado. Eu não. queria falar assim, da Superi. A Superi, ela fica no Rio Mar Trade Já ia Center, pedir em para você Recife. falar, viu? Ela fica no Rio Mar Trade Center, em Recife, né? Temos o site superpsicologia.com.br e também o nosso Instagram, né? Que eu estou fazendo a live pelo nosso Instagram e eu tenho feito live, né? Toda semana, sempre nas segundas-feiras, às 20h55. Daqui a pouco tem outra live pela Isso, Supere, só que a gente vai falar sobre planejamento e na sexta-feira, às 16h55, né, porque a gente no momento está fazendo uma série aí de lives sobre mentoring, né, que é a capacidade de desenvolver pessoas, né, e a programação de julho segue, e a gente vai ajudando, né, as pessoas com informação, né, Socorro? isso, E a Alessandra. sua energia, sua boa vontade, o seu carinho, né? Também, como sempre, muito, muito agradecido eu fico, viu? Ah, eu que agradeço imensamente, Alessandra, né, por você ter aceito, né? E eu sei que assim, esse nosso tema é muito bom, né? A gente ficaria aqui um bom tempo, né, falando, mas de fato temos um tempo, eu sei que você tem uma live ainda hoje, então assim, vamos agradecer aqui, né? Agradecer às pessoas que nos Obrigado, assistiram, né? pessoal. Muito E aí obrigado. agora a Convido gente. a todos para ver a outra live daqui a Isso. pouco. Pois é, né? E dizer que de fato, né, a Supere é Supere mesmo, né? Assim, eu já fiz vários cursos com você, né? Tô agora, né, acho que já no terceiro curso, né, No que eu curso de terapia de participo. casal. Isso, exatamente, né? Então, assim, eu convido as pessoas a conhecerem de fato, né, a Supere, né? Vale a pena, muito boa, tá certo? Obrigado. Então, assim, muito obrigada. Agora vamos tirar a foto, né? E aí eu vou deixar com você a foto, viu? Vamos. Deixa eu tentar. Tirem aí, pessoal, a foto, marquem a gente. Eu acho que foi. Foi. Pois, muito obrigada, Vai né? E salvar aí boa noite a no todos, né, que nos IGTV. assistiram também. Tá bom? E vou Joia, salvar, tá obrigado, um bom? abraço. Tá Um bom, por abraço favor. também. Tchau, Tchau. tchau.